Olá, olá, boa tarde, boa tarde. Enquanto eu espero vocês que vão chegar aqui na live para a gente falar um pouco sobre um tema que pode parecer aí um tanto batido, mas é um tema bastante importante que precisa ser discutido, que é: você usa óleo essencial da maneira certa? Pois é, essa é uma pergunta que todas nós deveríamos nos fazer, mas muitas vezes acabamos utilizando aí os óleos, muitas vezes sem pensar. Antes de eu começar aqui, queria perguntar para vocês aí, vocês me ouvem bem? Tá tudo bem? Me veem e me escutam ok? Só mandem um joinha aí para eu saber se o meu som, tá chegando aí para vocês. E me contem, será que vocês acreditam que usam óleos essenciais da maneira correta? Porque hoje eu quero trazer uma visão um pouco diferente sobre esse uso da aromaterapia. Quero trazer a visão embasada na neurociência. Claro, não podia ficar de fora, Porque afinal de contas, esse é o tópico que eu mais abordo. Essa é a vertente da aromaterapia que eu mais uso. Então, eu quero trazer isso para vocês de forma clara e bastante objetiva. Então, sim, vocês estão me ouvindo, já entendi. Então, a gente pode aí começar a nossa conversa. Para começar essa conversa, vou pedir para vocês encaminharem, apertando aí no aviãozinho, essa live para 5, 6 pessoas que vocês conhecem, para mais pessoas da aromaterapia, pessoas que estão começando, pessoas que já estão na área, pessoas que vendem óleos essenciais, irem chegando para a gente discutir de maneira profunda esse assunto. Vamos lá? Então tá bom. Eu quero começar essa live com vocês fazendo uma pergunta muito importante que todas nós deveríamos fazer antes de sair por aí usando óleos essenciais. Por que o uso do óleo essencial de forma certa é tão importante? Vamos melhorar essa pergunta. Será que existe uma forma certa para a gente usar os óleos essenciais? Eu sei, esse assunto é um pouco desafiador para a maior parte das pessoas. Sabe por quê? Dentro da aromaterapia existe aí um mito que basta a gente fazer o quê? Pegar o nosso olhinho, e aí aqui eu tenho um puffzinho de inalação, cheirar ou simplesmente pegar o óleo, fazer uma loção, um creme, alguma coisa assim e passar e pronto! A mágica acontece. Só que a aromaterapia, desculpa falar, gente, não é mágica. Uma simples inalação que pode aí para muitas pessoas ser uma coisa inofensiva e passar muitas vezes por só vai cheirar, só vai pegar aquele negócio cheiroso e inalar, deixa ela fazer isso porque não vai mudar nada. Essa simples inalação pode trazer consequências positivas, mas pode também trazer consequências negativas. Como assim? Consequências, por exemplo, se você inalar um óleo essencial com características farmacológicas ansiolíticas, você pode ter um aspecto bastante importante para a redução da ansiedade, da melhoria da qualidade do sono, por exemplo. Mas se você não estiver precisando de um óleo nesse sentido, pode ser que este mesmo óleo, que tenha uma ação relaxante, ansiolítica, que ajude no sono, te traga o quê? Insônia. Ou desperte em você características de irritabilidade. Será, Camila, que isso pode acontecer? Sim, sabe por quê? Um dos erros ou 2 erros mais comuns que a gente tem dentro da aromaterapia é acreditar no seguinte, que a indicação da tia, da prima, da vizinha, porque ela usou um óleo essencial e para ela funcionou, que esse mesmo óleo vai funcionar para você. Então esse é um erro que é muito, muito, muito comum dentro da aromaterapia e a gente precisa evoluir para superar isso,
Porque não quer dizer que o óleo que a sua vizinha, que a sua tia, que a sua mãe, que a sua prima, que a sua irmã utilizou, vai servir da mesma forma para você. E um outro erro bastante comum, que em geral vem unido a esse, é acreditar que quanto mais, melhor. E não é isso, Camila. Quanto mais moléculas de óleos essenciais, não faz melhor ou não me traz melhores benefícios? Não. Dentro da aromaterapia, quanto menos, melhor. E por que quanto menos, melhor? As moléculas dos óleos essenciais têm mecanismos de ação farmacológicos. Então, pode ser que se você utilizar um óleo essencial em grande quantidade, e aí a gente pode pensar em porcentagem de uso, então, uma quantidade de 10, 20, 30% de óleo essencial é muito óleo essencial para o nosso corpo metabolizar. E isso pode trazer consequências que não são boas, tanto para o estado, tanto para o nosso corpo físico, como para o nosso corpo emocional. No nosso corpo físico, a gente pode reverberar com questões relacionadas à pele, como urticária, dermatites, se a gente estiver fazendo esse uso tópico. Assim como eu posso ter problemas relacionados a um excesso de óleo no meu corpo, trazendo prejuízos, por exemplo, para o sistema hepático, que vai ficar ali sobrecarregado para tentar metabolizar tantas moléculas que eu estou colocando para dentro do meu organismo, junto com todas as outras coisas que eu bebo e como todo o meu dia a dia, assim como para o sistema nervoso central. Porque quando essas moléculas chegam ao sistema nervoso central, elas precisam ter uma ação. E quanto mais moléculas chegam, mais ação eu vou ter. E essa quantidade de estímulo excessivo pode provocar uma reação que não é tão boa, ou não é a reação esperada. Tá, eu sei que em geral é o que você escuta por aí, que você deve utilizar os óleos essenciais de manhã, de tarde, de noite, no período, no intervalo, você repete a aplicação. Quando tiver com problema de novo, inala de novo, passa de novo, ingere de novo. Isso gera uma sobrecarga para o seu organismo e pode te trazer consequências muito graves. Mas o que eu quero trazer aqui para vocês é uma visão ou um entendimento de que essas moléculas dos óleos essenciais têm uma relação direta com o nosso sistema nervoso central e que grande parte das respostas, sejam elas positivas ou negativas, passam por um reflexo do sistema nervoso central. Sim. As moléculas dos óleos essenciais, sabe naquela inalaçãozinha boba que eu acabei de contar para vocês? Aquela que as pessoas falam, ai, pode pegar o óleo e inalar, não vai dar nada. Quando a gente inala um óleo essencial, essas moléculas atingem um local muito específico dentro do sistema nervoso central, chamado de sistema emocional, ou mais conhecido dentro do mundo da aromaterapia, como o sistema límbico. Esse local ele é formado por diversas estruturas e essas estruturas se comunicam uma com as outras através da formação ou da liberação de neurotransmissores. E os óleos essenciais têm uma capacidade direta, através do processo de inalação, de modular a comunicação entre as diferentes estruturas, aumentando ou diminuindo a produção desses neurotransmissores, promovendo então uma redução de aspectos ansiosos ou uma potencialização de aspectos depressivos. E isso precisa ficar muito claro, porque ao depender da sua escolha, você vai ativar ou inibir características específicas, tendo então resultados diferentes. E aí, vou trazer aqui mais uma coisa para a gente refletir. Mas Camila, como que a farmacologia e a neurociências nos ajudam a escolher um óleo essencial da maneira correta para utilizar? Bom, eu podia trazer aqui inúmeros exemplos, mas eu vou trazer um exemplo de uma molécula bastante conhecida e de uma molécula parceira dela.
Então a gente poderia falar aqui, para ficar bem claro e de uma maneira bem simples de vocês entenderem, que é sobre, por exemplo, o linalol. Como eu sei que eu posso escolher um óleo rico em linalol para usar para determinada função? Eu preciso, antes de usar este óleo, entender o que esse princípio ativo faz. Bom, eu sei, através de estudos científicos, que o linalol tem diferentes ações sobre o sistema nervoso central. Ações essas que estão relacionadas com a modulação de GABA, ou seja, GABA é um neurotransmissor inibitório do sistema nervoso central. Então eu sei que o linalol aumenta GABA, promovendo uma sensação de maior tranquilidade. Mas eu também sei que este mesmo linalol modula canais iônicos e essa modulação de canais iônicos ajuda a reduzir aspectos excitatórios, controlando também a ansiedade, mas também atua sobre a modulação da dor. Então quer dizer que óleos ricos em linalol podem ser utilizados para controle da ansiedade, para controle da dor? Sim. Além disso, o linalol tem várias outras funções, mas é só um exemplo que eu quero trazer assim, aqui. A gente poderia falar, por exemplo, da escolha de um óleo rico em geraniol. Que óleos tem aí geraniol? O gerânio, claro, daí cerca de 26, 27% de geraniol, mas o óleo essencial, por exemplo, de palma rosa, que eu tenho aí cerca de 80% de geraniol. O geraniol também modula GABA. Ah, Camila, então eles são parecidos. Se eu escolher um, eu não preciso escolher outro. Não. Sabe por quê? O mecanismo farmacológico pela qual eles fazem a modulação é diferente. O linalol aumenta a disponibilidade de GABA sobre o sistema nervoso central como um todo. Já o geraniol, ele modula um localzinho específico dentro do receptor de GABA, chamado de sítio benzodiazepínico. E esse local recebe esse nome porque é justamente aí onde os medicamentos considerados benzodiazepínicos, que são aqueles utilizados para dormir, também modulam. Então quer dizer, Camila, que o geraniol atua no mesmo lugar que drogas que são utilizadas para dormir? Sim. Então entendam que se eu escolher dois óleos essenciais, um rico em linalol e um rico em geraniol, eu aumento a potência farmacológica da liberação ou da ação de GABA sobre o sistema nervoso central. Traduzindo para uma linguagem mais simples de ser entendida, quando eu conheço os mecanismos farmacológicos, eu consigo potencializar efeitos para conseguir usar menos moléculas ou menos óleos essenciais, tendo resultados muito mais potentes, direcionados e assertivos. Então, entender sobre a farmacologia daquele óleo faz parte do meu estudo sobre aromaterapia. Hoje, eu não vejo uma forma da gente conseguir utilizar a aromaterapia dentro do contexto da saúde mental se eu não entendo como esses óleos funcionam sobre o sistema nervoso central, trazendo respostas ou efeitos benéficos. Como que você vai saber se aquilo que você propôs para uma pessoa que você está cuidando, ou para você mesma, tá? Do uso do óleo essencial está sendo efetivo? Como que você vai saber que você está tendo um resultado com o uso de um determinado óleo ou com o uso de uma combinação de óleos essenciais? Eu só consigo saber se eu estou tendo resultados, se eu tenho clareza de como esse óleo vai funcionar. Eu preciso saber como esse óleo funciona, porque a partir daí eu consigo entender o que eu quero dele. O que eu quero da união de um óleo rico em linalol com um óleo rico em geraniol? Vamos aqui pensar juntos. O que eu espero da união de uma palma rosa com um óleo essencial de lavanda? Eu espero que ele tenha uma ação tranquilizante. Ótimo, essa ação vai acontecer. Eu espero que ele tenha uma ação sobre a modulação do sono.
Pode ser que essa ação também vá acontecer. Eu espero que ele tenha uma ação sobre a dor. Eu tenho um problema na pele. Eu espero que ele tenha uma ação cicatrizante ou melhore a condição da recuperação da minha pele, da minha ferida. Pode ser que isso também vá acontecer. Eu espero que ele me traga mais energia, mais vontade de fazer as coisas. Pode ser que isso aí não vá acontecer. Pelas características farmacológicas desses óleos, eu não posso esperar que essas duas moléculas te tragam uma potência, um processo de excitação do sistema nervoso central. Por quê? Porque elas são moléculas com características farmacológicas o quê? Tranquilizantes. Então, quando eu entendo isso, eu consigo perceber como que eu faço a união de diferentes moléculas para trazer um equilíbrio de questões emocionais ou também de transtornos considerados aí transtornos psiquiátricos. Então, quando eu entendo a neurociência e a farmacologia, eu consigo ter, na verdade, esses resultados de uma maneira muito mais objetiva e segura. Mas será que existem, por exemplo, óleos essenciais mais prejudiciais do que outros? Antes de eu falar sobre isso, deixa eu perguntar para vocês. Tudo certo até aqui? Vocês estão me entendendo? Tá claro aquilo que eu estou falando? Eu vi que entraram várias pessoas por aqui, né? Queria saber de vocês se tá claro isso que eu tô falando para vocês. Tá fazendo sentido a forma como eu tô entregando essas informações para vocês? Escreve aqui para mim, por favor. Quero saber se a gente tá se entendendo por aqui. Eu desse lado e vocês desse lado. Perfeito, Camila. Obrigada, Rita. Ótimo, Liene. Tá entendendo tudo. Fico muito, muito feliz, porque eu sei, né, que essas questões, quando a gente envolve muitas vezes o nome, neurociência, farmacologia, o cabelo de vocês fica assim de pé, pensando, meu Deus, é tudo muito difícil e eu não vou dar conta de aprender. Mas vocês percebem que, na verdade, não é difícil. O difícil é a gente pensar que não vai dar conta. O fácil é a gente conseguir entender, captar essas informações e transformar isso em realidade. Mas voltando, né, para aquilo que eu deixei no ar aqui. Será que existem moléculas ou óleos essenciais mais prejudiciais que outros? Eu não usaria bem esse termo prejudicial, mas foi ele que eu escolhi para trazer para que vocês entendam, na verdade, o que eu quero trazer. Prejudicial não é no sentido de causar dano, porque ele só vai causar algum tipo de dano, adivinha, se você usar da forma errada. Peraí, vou deixar claro isso para vocês. Se eu tenho uma pessoa, ou se eu mesma, estou me sentindo para baixo, desmotivada, sem vontade de fazer as coisas, com falta de foco, com falta de atenção, com dificuldade de planejar as minhas tarefas do dia a dia, eu vou usar um óleo que me tem uma ação mais sedativa e mais tranquilizante? Essa escolha pode levar para aquilo que a gente chama de embotamento afetivo. E eu não quero isso. Sabe por que eu não quero isso? O embotamento afetivo pode ser um primeiro passo, ou já um segundo passo, muitas vezes, para o desenvolvimento de um estado depressivo maior. Então, quando eu tenho essas características em uma pessoa ou em mim mesma, o que eu preciso pensar? Eu preciso pensar em escolher óleos essenciais que tenham características opostas a essa. Como seriam óleos essenciais com características opostas? Óleos essenciais com ação estimulante do sistema nervoso central. Então, se eu tenho uma pessoa com características de apatia, com falta de comunicação, com dificuldade de planejamento, com uma capacidade reduzida de pensar e de responder de forma clara e objetiva, eu preciso trazer um estímulo para esse sistema nervoso central. Que estímulo seria esse, Camila? Óleos essenciais com moléculas estimulantes que estimulem partes do cérebro como o córtex pré-frontal. Meu Deus, como seriam essas moléculas, Camila? Moléculas como, por exemplo,
um ponto cineol. Moléculas como, por exemplo, pineno, que tem uma ação estimulante sobre o córtex, estimulante sobre o sistema nervoso central. Por quê? Porque aumentam concentrações daquelas substâncias que eu falei para vocês no início da live, que se comunicam dentro do sistema nervoso central, que são os neurotransmissores. Então, por exemplo, quando a gente faz a união de um ponto cineol com o pineno, a gente tem uma ação bastante benéfica para questões de foco, de atenção, de regulação, de pensamento claro, de uma coisa mais objetiva. Por quê? Porque eles aumentam as quantidades de neurotransmissores como acetilcolina e dopamina, que são extremamente importantes para o desenvolvimento dessas características, tá? Alguém me fez uma pergunta aqui, deixa eu olhar. Mas se essas características também tiver a insônia, se entre todas essas características eu tiver insônia, aí eu vou modular. De manhã eu dou um aspecto estimulatório. E à noite, para eu induzir um aspecto de sono, um estado de sono, eu uso moléculas com ações mais depressoras, sedativas. Ficou claro, Ana? Então, se eu tenho uma pessoa com essas características, que ela tem características mais de embotamento, mais de dificuldade de comunicação, de expressão, de não quero fazer muita coisa, tô cansada para tudo, eu preciso estimular essa pessoa. Mas se mesmo assim, né, com essas características, essa pessoa tem características de insônia, à noite eu posso trazer essa tranquilidade e utilizar os óleos essenciais, como por exemplo, o exemplo que eu dei do próprio linalol, para melhorar a condição da melatonina. Porque o linalol, e aí aqui a gente precisa deixar bem claro, que é o linalol da lavanda, ele tem uma característica bastante importante sobre a modulação da melatonina. Ele induz o aumento da melatonina. E o que isso quer dizer, Camila? Quer dizer que ele é um bom indutor do sono. Não quer dizer que ele traga uma estabilidade para o sono, mas ele induz você a entrar num estado de sono. Então, aquela pessoa que tem dificuldade para começar a dormir, nesse ponto a gente pode ter essa característica melhorada com o uso desse óleo essencial, tá? E quando eu tenho pessoas hiperativadas, pessoas com hiperatividade, com fala muito rápida, que fazem muitas coisas ao mesmo tempo e que ficam esgotadas ao final do dia, o que eu preciso pensar? Pensar em usar o quê? Moléculas mais sedativas, como eu falei para vocês. Porque essas moléculas não vão trazer essa pessoa para dentro. Não vão trazer essa pessoa para baixo, gerar um embotamento afetivo. Não, elas vão trazer um equilíbrio desse estado emocional que está muito excitado. Então, nesse caso, eu faço o uso ou a combinação de diferentes moléculas com esses aspectos. E no meio disso, eu posso combinar moléculas de ação estimulante para que eu traga um equilíbrio. Vou trazer de novo o exemplo do pineno. E aí, quem é minha aluna que está aqui, que eu já vi que tem algumas, adoro que vocês participam de todas as lives, já sabe o porquê o pineno tem ações o quê? Estimulantes e ações inibitórias, porque ele age tanto na estimulação de acetilcolina por vários aspectos, como também age por estimulação do GABA, promovendo o quê? Um equilíbrio entre excitação e inibição. Além disso, o pineno também modula dopamina e serotonina, sendo então uma molécula equilibradora do sistema nervoso central. Então é muito interessante a gente conseguir pensar e ter um raciocínio lógico frente às moléculas para que eu consiga aplicar a aromaterapia de forma consciente, de forma segura e bastante objetiva. Tem uma outra pergunta aqui, ó. Criança de 5 anos que não dorme bem e range os dentes. A gente precisa entender, se não dorme bem, é o quê? Demora muito para dormir, acorda várias vezes à noite, ou até dorme à noite, mas se mexe muito e quando acorda de manhã está cansado. Então, o não dorme bem tem vários pontos que precisam ser observados, né? Sobre o ranger dos dentes, a gente tem um aspecto bastante relacionado com a ansiedade no ranger dos dentes.
né? Então a gente precisa também entender se essa ansiedade é algum aspecto relacionado com algum medo que essa criança vive ou se tem a ver com uma perspectiva aí de futuro, o que ela fica caraminholando nessa cabeça. Então a gente precisa sempre, antes de sair utilizando um óleo essencial, que é o que eu vim falar aqui nesta live de hoje, né? É fazer o quê? Uma boa anamnese, entender os porquês. Por que as coisas acontecem? Porque quando eu entendo isso, eu consigo fazer o quê? Pensar clinicamente, indicando os óleos essenciais de uma maneira muito mais clara, né? Utilizar lavanda e bergamota por inalação no difusor a partir das 19 horas. Não sei, né? Lavanda e bergamota são 2 óleos aí que têm essa ação. Embora a bergamota tenha aspectos da lavanda, né? Como, por exemplo, o acetato de linalina e o linalol, eu não faria essa associação. Eu escolheria aí uma outra molécula para potencializar a ação da bergamota, em vez de utilizar a lavanda, que tem características ali que a bergamota também tem. Mas aí a gente precisa entender, alguém trouxe isso aqui também, ó, a bergamota já tem linalol, que nem a lavanda, penso que seria melhor usar talvez uma laranja doce, ou a laranja doce com a lavanda, ou a bergamota com algum outro óleo essencial, certo? Então, entender essas características faz toda a diferença no uso dos óleos essenciais. E claro, a gente precisa entender que tem moléculas, né? Eu trouxe aqui moléculas com ação estimulante, moléculas com ação depressora, mas tem aquelas moléculas que têm uma ação tão estimulante que pode ter uma característica perturbadora ao depender da dose ou do tipo de pessoa que está usando a molécula. Então, de novo, vamos voltar ao começo dessa live. Qual eu falei que era um dos maiores erros dentro da aromaterapia? Pensar que quanto mais, melhor. Neste caso, desta molécula, e claro, de todas as outras, mas essa molécula é bem específica com relação a isso, quanto mais, maior a chance de eu ter um transtorno, maior a chance de eu causar um impacto negativo nesse sistema nervoso central, como, por exemplo, a indução de uma característica convulsiva. De que molécula eu estou falando? Quero saber, se vocês sabem. De que molécula eu estou falando? Que molécula tem essa capacidade dentro da aromaterapia? Que, se usada em excesso, pode trazer uma ação bastante perturbadora para o sistema nervoso central. Existe mais de uma, tá? E aí a gente pode trazer aqui um pouquinho sobre elas, mas elas têm uma característica muito importante, que é esse aspecto perturbador. Alguém já trouxeram aqui cineol, tá? O cineol é uma dessas moléculas que, em excesso, ele estimula tanto a produção de acetilcolina que eu tenho um aspecto de citotoxicidade induzido pelo 1,8 cineol. Mas eu tenho também outras moléculas como cetonas. E aí eu tenho tujona, pinocarvona, a mentona, de um óleo essencial aí bastante conhecido e usado de qualquer jeito dentro da aromaterapia, que é o óleo de hortelã-pimenta. É rico em mentona, que também é uma cânfora. E a cânfora tem por característica química ser o quê? Um solvente biológico. Como é que é, Camila? Um solvente biológico. Então isso quer dizer que em grandes quantidades, as cetonas, elas são capazes de promover o quê? A dissolução de gordura. Ela começa a causar uma lesão na célula nervosa, que é revestida de gordura. Isso pode levar ao quê? Confusão mental, dificuldade de raciocínio lógico e até a indução de aspectos convulsivos. Então, será mesmo que dentro da aromaterapia, quanto mais, melhor? E aqui a gente está falando de moléculas que se encontram em óleos essenciais que são usados à torto e à direita dentro da aromaterapia. E eu citei o exemplo, por exemplo, do óleo de hortelã-pimenta. O óleo de hortelã-pimenta muitas vezes é utilizado de manhã repetidas vezes, é utilizado à tarde repetidas vezes. Se eu não entendo o que aquela pessoa precisa ou da condição de saúde daquela pessoa, eu posso sim estar trazendo mais prejuízos do que benefícios dentro desse aspecto que eu estou mostrando para vocês,
certo? Tá. E quais são os benefícios de se usar os óleos essenciais aliados à neurociência? Eu acho que até aqui a gente já conseguiu entender, né? O que vocês acham que são os maiores benefícios desse uso entre a aromaterapia aliada à neurociência? Escreve aqui para mim. O que vocês conseguiram entender hoje que eu trouxe que são benefícios da gente aliar essas duas ciências? A aromaterapia, que é uma ciência milenar, é uma ciência aí usada há muitos e muitos tempos e que agora está ganhando muita força. E a neurociência, que também é uma ciência que está voltada para a ação das moléculas sobre o sistema nervoso central. Quero ver. O que vocês aprenderam aqui? Quais são esses benefícios da gente utilizar a aromaterapia aliada à neurociência? Bom, vou trazer um benefício que eu acho que ficou bem claro aqui em toda a minha fala até aqui, que é o quesito segurança. Quanto mais eu entendo da molécula e quanto mais eu entendo do seu mecanismo, mais seguro fica aquilo que eu vou usar. Então, entender sobre o mecanismo de ação para usar de forma inteligente é realmente útil. Obrigada, Eide. Sabia que alguém ia colocar aqui. É isso mesmo. Então, quando eu uso a aromaterapia aliada a aspectos da neurociência e da farmacologia, eu trago para a aromaterapia uma ação segura, uma ação direcionada, uma ação eficaz. E sabe o que é melhor? Resultado. Eu consigo trazer para mim ou para aquela pessoa que eu estou indicando o óleo essencial resultados seguros e resultados duradouros. Isso muitas vezes é difícil de se ver dentro da aromaterapia, né? Porque a indicação do óleo é feita sem o real conhecimento da necessidade daquela pessoa. É feito por aquilo que a gente conversou hoje, por modismo, ou achismo, ou indicação da tia, da prima, da mãe, de alguém que usou. Vocês conseguem entender? Então, quando eu bato na tecla, todo dia vindo aqui no Instagram, falando que não tem como eu utilizar a aromaterapia sem ser vinculada com a neurociência. Ficou claro agora? Eu sei que parecem coisas completamente distantes. Parece que a neurociência só estuda o cérebro, parece que a neurociência não tem nada a ver com a aromaterapia. Mas acho que hoje deu para entender que uma coisa anda de mão dada com a outra e que para a gente ter resultados seguros, confiáveis, duradouros dentro da aromaterapia, a gente precisa entender como essas moléculas atuam sobre o sistema nervoso central e, melhor, quais são os mecanismos de ação que esses princípios ativos desencadeiam para causar os efeitos fisiofarmacológicos que a gente enxerga no uso dos óleos essenciais. E é verdade, Liene, que é uma pena que as pessoas usam os óleos essenciais de forma banalizada. Isso faz com que grande parte das pessoas não acredite na sua ação. E é por isso que muitas vezes a gente escuta coisas como: é só um cheirinho, usa isso daí que ela está falando, não vai dar nada mesmo, né? Justamente por causa deste posicionamento de pessoas que usam a aromaterapia de forma incoerente e irresponsável que a gente tem esse tipo de característica. Mas eu sei que se você está aqui comigo hoje é porque você não faz esse tipo de coisa ou porque você quer aprender, na verdade, a forma correta de utilizar. Então hoje eu quis trazer para vocês uma visão geral de como a neurociência guia o uso dos óleos essenciais, mostrando que não existe uma maneira única de se usar os óleos essenciais, mas sim diferentes maneiras, porque essas maneiras estão relacionadas com quem vai usar e qual é o problema que aquela pessoa tem para utilizar um óleo essencial. Eu espero que aquilo que a gente tenha conversado aqui hoje tenha entrado aqui, e criado aí dentro da cabecinha de vocês alguma mudança
Porque a gente só gera um conhecimento e só consegue mudar a forma como a gente enxerga alguma coisa se a gente entendeu aquele conteúdo. Então me digam aqui, estamos entendidas? Ficou claro qual é a forma que a neurociência tem para ser utilizada junto com a aromaterapia? Ou, na verdade, como a aromaterapia é uma ferramenta que depende do conhecimento da neurociência para ser aplicada? Ficou claro para vocês? Manda aqui para mim. A gente está terminando a live. Eu queria, na verdade, falar para vocês que eu estou mega comprometida, né, a trazer aqui semanalmente lives para a gente discutir assuntos como esse. Então, discutir, inclusive, sobre a prática clínica do uso de óleos essenciais, discutindo casos clínicos reais. O que vocês acham dessa ideia? Já vi gente aqui comentando, respondendo para a Liene, né? Aqui estão banalizando e descriminalizando a aromaterapia, justamente por causa de usos assim, né? De pessoas que realmente não sabem e acabam aí trazendo mais problemas do que soluções. Então a Dai tá aqui, a Dai é minha aluna, a Grazi também é minha aluna, que tá aqui, que respondeu. Acho que a Paty tá aqui também, que eu vi a Paty, certo? Vocês não valem, tô brincando. Todo mundo vale, tá? Então sim, tô muito feliz da gente da gente ter trocado um pouquinho aqui de conhecimento, tá? Espero que a gente possa ir juntas, semana a semana, ou melhor, dia após dia, né? Conhecendo mais a aromaterapia e consolidando. Ia ser ótimo ver como funciona na prática, né, Dai? Faz toda a diferença, sim. Então eu quero trazer para vocês, sim, mais discussões de caso para a gente ir alinhando aí uma ideia de como colocar tudo isso que a gente sabe da aromaterapia só na teoria aplicado na prática clínica. Então, essa vai ser a minha missão com vocês nas próximas lives, certo? Então, essa live a gente vai ficando por aqui. Ela foi mais curtinha, mas eu acho que a informação foi passada com clareza, certo? Pelas respostas que eu tive aqui, acredito que todas vocês tenham entendido e que aquilo que eu trouxe tenha ficado claro para vocês. Então, agradeço de coração vocês terem disponibilizado o tempo de vocês para estarem aqui comigo, tá? Caso vocês, precisem aí de um auxílio, tenham alguma dúvida, ou você que não assistiu ao vivo, mas que está assistindo essa live agora e tem dúvida, deixa aqui nos comentários, a live vai ficar gravada, vou subir no meu feed, tá? Acabei de responder, Rita, vai ficar gravada sim, tá? Vou subir ela no meu feed daqui a pouquinho e aí vocês podem assistir, reassistir, conforme as dúvidas forem surgindo, escreve que eu faço questão de responder todas elas para vocês, tá bom? Um grande beijo para todas vocês. Muito obrigado por estarem aqui comigo. Tchau, tchau.